cantar pra você. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. E com esse estado que nós estamos de sede de Deus, da presença de Deus, vai levantando a sua mão já e vamos convidando o Everton, que vai pregar para nós nessa noite, com toda a sede do teu coração, com toda a fé que você tem em Deus. Levanta suas mãos agora e vamos pedir para que o Everton agora seja um homem entregue a Deus, entregue a essa chuva de graça. Vamos juntos, reza do seu jeito, eu rezo aqui também, todos nós rezando, unidos em oração por ele. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, pela intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, que o Everton agora seja um homem entregue à graça de Deus, encharcado da unção do Espírito Santo. Que essa chuva de bênçãos possa atingir ele agora plenamente, a ele, a família dele, a esse ministério, ao dom que o Senhor deu a ele. Renova, Senhor, agora o Everton nesse momento, derramando essa chuva de bênçãos, que é a graça do teu Espírito Santo. Batiza o Everton agora, Senhor, nós te pedimos que ele tenha a unção e a autoridade necessária para que a palavra de Deus seja eficaz na nossa vida nessa noite. E por isso nós rezamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Pai Jesus, pode ficar em pé. Vira para a pessoa que está do teu lado, uma pessoa. Se você está em três, pode ficar em três. E faz a mão assim, ó, como o bebezinho, a criança, pede bênção para o pai, para a mãe, para o padrinho, para a madrinha. Fala assim: bênção, tio, bênção, tia. E fala: Deus abençoe. Dá bênção agora para o outro que está do outro lado. Benção, tio. Benção, padrinho. Deus abençoe. Como é bom receber bênção, não é? Como é bom a gente rezar por cura e libertação quando estamos num lugar abençoado como esse. Pode sentar agora. Como a gente fica em paz quando a gente começa o dia com a paz, com a bênção do nosso pai, da nossa mãe, do nosso padrinho. E como a gente começa o dia ruim, pesados, quando a gente topa com um patrão, com um amigo de trabalho que nos amaldiçoa, não é verdade? E muitas vezes nós não somos canais de bênção, mas muitas vezes nós também somos canais de maldição na vida dos outros. Num grupo de oração é muito fácil a gente falar só de bênção. E que bom que a gente fala muito de bênção. Mas nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida hoje em dia, para ao invés de sermos canais de bênção na vida do outro, a gente se tornar canal de maldição. Hoje a temática do nosso grupo de oração vai ser: no poder do nome de Jesus, vencendo o ataque do mal depois de uma vitória em Deus. Quem aqui já teve a experiência de, depois de uma grande vitória, uma vitória na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira, na vida de estudante, acadêmica, enfim, a tua realidade, na vida de grupo de oração, na vida pastoral, na vida do seu ministério, depois de uma grande vitória, de um grande acontecimento que te marcou, de repente vem um ataque do inimigo. Quem aqui já teve essa experiência, por favor, levante a mão. Se você não teve ainda, você vai ter. E não é desejando mal, mas é porque todos nós passamos por isso. Em algum momento da vida, a gente tem esse contato.
um ponto, o êxtase com a graça de Deus, e daqui a pouquinho parece que vem um turbilhão para destruir, para nos colocar para baixo, para nos derrotar, para nos desanimar. E do decorrer da nossa pregação a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Por favor, peguem a palavra. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2. Bíblia da Ave Maria é 1287. Versículo 1 a 12. Logo no início do Evangelho segundo São Mateus, onde ele conta do nascimento de Jesus. Eu queria abrir um parênteses aqui. Nós estamos aí chegando no tempo do Advento, daqui a pouco já é Natal. E toda vez que a gente lê a palavra de Deus para meditar sobre o nascimento de Jesus, eu não sei se vocês têm a impressão que eu tenho, mas eu tenho a impressão de que quando a gente fala de Natal, do nascimento de Jesus, parece uma historinha de criança, de uma historinha infantil, não é verdade? Um conto de fadas. E eu gostaria que vocês abrissem os ouvidos de vocês hoje, e também os olhos, para entender que aqui, nesta palavra, não há nada de historinha infantil. É um fato histórico, verdadeiro, que aconteceu, que é realidade até hoje nas nossas vidas. Prestem muita atenção nessa passagem. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. São os reis magos falando: viemos adorá-lo, o rei Jesus. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, o rei Herodes, então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide, vão, e informai-vos bem a respeito deste menino. Quando o tiverdes encontrado, quando os magos encontrarem Jesus, quando vocês encontrarem Jesus, vem e me comunica. Herodes falando, para que eu também possa ir adorá-lo. Rei Herodes era amiguinho de Jesus? Era? Quem era rei Herodes? Era o inimigo naquele momento. Mas veja bem a palavra de Deus é clara. Quando tiverdes encontrado, imagina o rei Herodes falando para os magos: ei, quando vocês encontrarem esse Jesus aí, que é o rei que nasceu, vocês me avisem, por favor, porque eu também quero ir lá adorá-lo. O inimigo de Deus falando isso. Quando tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Os reis magos adoraram Jesus ali, com Maria, com Nossa Senhora. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Como é que os reis magos foram avisados? Em sonho. O Espírito Santo, através do sonho,
avisou os reis magos: não voltem, não comuniquem o rei Herodes. Ele não quer adorar, ele quer matar. É forte demais, gente. É forte demais essa palavra. E eu fico me perguntando porque a gente não costuma ouvir a reflexão sobre essa passagem. A gente fica muito nos presentes que os reis magos levaram para Jesus, a adoração dos reis magos, né? Mas aqui está a gravidade inicial da vida de Jesus. A perseguição de Jesus começa aqui. O rei que queria adorá-lo, na realidade, queria matá-lo. Mas veja só, nesse contexto aqui, nós estamos tratando com pessoas extremamente felizes e alegres. Os reis magos estavam numa alegria que vocês não têm ideia. Nossa Senhora estava numa alegria que vocês não têm ideia. A alegria daquela mãe, de São José. Nasceu o Salvador. Jesus está aqui. Nós viemos adorá-lo. Para aquela família, para aquela comunidade, era uma alegria imensa. Imagine você quando seu filho nasceu. Quando você ou seu filho teve uma grande conquista, passou no vestibular. Quando o seu neto nasceu. Quando seu filho começou a andar. Quando você conquistou aquele emprego do seu sonho. É claro que não tem comparação com o nascimento de Jesus, mas eu estou querendo forçar você a lembrar de uma situação marcante e feliz na sua vida. Foi a situação mais marcante e feliz da história da humanidade, o nascimento de Jesus. E naquela situação havia um rei, que também falou que queria adorar Jesus. E aí que vem o bote, meus irmãos. Em todas as situações alegres, abençoadas, cheia de chuvas de bênçãos na nossa vida, Satanás está ali do lado, está à espreita, às vezes batendo palma para você, às vezes te beijando, às vezes te adorando, e você muitas vezes sem a unção do Espírito, sem o discernimento dos Espíritos, você deixa ser adorado por Satanás. Você passa a negociar com Satanás sem saber que é Satanás. E a nossa vida vai. E aquilo que um dia era sonho, era vitória, de repente, às vezes de repente e às vezes tardiamente, vai se transformando em maldição. Às vezes aquele emprego que você pediu a Deus e Deus te confirmou que aquele era o emprego de Deus, mas você não entende o que está acontecendo, e naquela situação tudo começa a mudar, e de bênção começa a virar maldição. Às vezes aquela amizade que você pensava que era bênção na sua vida, que você pediu para Deus e de repente apareceu, começa a ser amaldiçoada. E as pessoas, e nós, eu, você, a gente não consegue enxergar muitas vezes isso. Pela graça de Deus, pela providência de Deus, eu vou repetir aqui, no versículo 12: avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Eles poderiam ter voltado pelo mesmo caminho. Se os reis magos tivessem voltado pelo mesmo caminho, desobedecido o sonho, o que teria acontecido já ali? Jesus teria morrido ali. A gente sabe que pela história da salvação e a história da providência, e nós não vamos falar sobre isso agora, Jesus tinha que percorrer esse caminho. Ele veio para nos salvar, ele tinha que nascer, ele tinha que conviver conosco durante os 30 anos, ter a vida pública dele, depois ser morto e ressuscitar. Foi necessário que isso acontecesse com Jesus. E glória a Deus que isso aconteceu. Porque ai de nós se não tivesse acontecido isso. Nós não teríamos tido a redenção dos pecados. Mas aquele não era o momento. Na nossa vida a gente tem que passar por algumas coisas, mas tem coisa que a gente pode evitar. Foi isso que os reis magos fizeram. Obedecendo a Deus pelo sonho,
os reis magos não atrapalharam o projeto de Deus, eles contribuíram com o projeto de Deus. Voltaram por outro caminho. O que a palavra nos fala depois? Que Herodes ficou furioso quando ele percebeu que os reis magos driblaram ele. Não é verdade? Ele mandou matar todas as crianças. Mandem matar todos os bebês. E daí a palavra fala, cita Raquel, né? Aquela passagem triste. Em Ramá se reuniu uma voz, um choro e grandes lamentos. É Raquel a chamar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Imagina matar todas as crianças. Vamos matar todas as crianças de Maringá, porque Jesus nasceu aqui e eu não estou achando ele. Mande matar. É muita tragédia, gente. A gente lê essa palavra às vezes pensando que é uma história que não existiu, né? Para amenizar a força dessa palavra. Meus amados irmãos, eu precisava contar isso para vocês. Eu não gosto muito de pregação que a gente fica falando da gente mesmo. Não curto isso não. Acho que a gente tem que falar da palavra, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho, porque até isso foi muito marcante na nossa vida esse ano. No poder do nome de Jesus, vencendo o ataque do mal depois de uma vitória de Deus. Jesus venceu o mal. Ele é vencedor. Aqui está provado. Mas por que na nossa vida, então, se nós somos cristãos, somos adoradores de Jesus, por que a gente tem que passar por tantas coisas, por tantas provações? Às vezes a gente não vai entender. E nem precisamos ficar perguntando muito, mas nós temos que caminhar. Esse ano, a gente teve uma grande graça aqui no nosso grupo de oração, não tivemos? Que foi o show do Padre Fábio de Mello. Foi uma grande graça. O nosso núcleo, a Marisa, sabe como foi? Como foram as lutas? A gente magoou muita gente, a gente sabe disso na organização do show. A gente sabe que quando você participa de um evento desse, a gente deixa muitas mágoas, a gente provoca muitas mágoas, mas o pessoal trabalhou demais, o grupo de oração trabalhou demais, e foi uma bênção, não foi? Quem foi no show do Padre Fábio de Mello? Levanta a mão. A gente só ouviu elogio. A gente imaginava às vezes que não ia dar ninguém naquele show, as dificuldades foram enormes, lotar um parque de exposições é muito difícil. Não é qualquer evento que lota um parque de exposições daquele. E tinha cobrança do ingresso ainda. O valor do ingresso afastou algumas pessoas. E de repente a gente chega no dia do evento, e aquele evento abençoado. Muitas curas, muita libertação houve naquele parque de exposições. O Padre Fábio de Mello ficou maravilhado. A gente conseguiu coisas que não se consegue por aí. Nós conseguimos reduzir custo do show, coisas que não se consegue no Brasil inteiro. A gente fez um show a preço mínimo. O grupo de oração foi agraciado em várias áreas com esse show. E nós trabalhamos ali com o núcleo, com toda a equipe, com todo o grupo. E para mim, o show, ver aquele local lotado, foi uma glória muito grande nesse ano de 2013. Para mim, particularmente, foi uma vitória em Deus. Porque eu não conseguia visualizar aquele parque de exposições lotado. Eu não conseguia. Mas pela fé dela, da Marisa, da nossa coordenadora, a gente foi. Mas a gente não conseguia ver, era uma loucura. Lotar aquele parque de exposições era impossível, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista. Então aquilo foi um momento de êxtase. Não de orgulho, mas de êxtase, de glória a Deus. E aí que vem, que eu queria conversar com vocês, é isso que aconteceu comigo. Depois do show do Padre Fábio de Mello, imediatamente depois do show, eu me senti como se não tivesse força e motivo nenhum para adorar mais Jesus, para rezar. O entusiasmo de anos e anos e anos de movimento, sem nunca ter deixado, graças a Deus, desses anos todos, desde a minha infância, junto com a renovação carismática, foi a primeira vez que eu tive um baque fenomenal de fé. E o peso veio. E nós já passamos alguns meses e ainda estou em processo ainda de levante de novo. E essa palavra, quando eu li sobre Herodes,
me veio a lembrança do evento. E de tantas outras coisas, tantas vitórias que Deus tem colocado nas nossas vidas, e que imediatamente Satanás vem tentar roubar a alegria de tudo isso. Eu sei que Jesus restitui, Deus restitui, mas o que Ele faz para restituir, para a graça de fato acontecer? Tem que ter o caminho de volta, como os magos. Eles voltaram para a sua terra por outro caminho. Aí veio a reflexão para mim, que talvez eu teria que mudar alguma coisa, mudar o caminho. Não de caminho, o caminho é Jesus, mas mudar o caminho. E nesse processo de queda, Deus vai mostrando, às vezes diariamente, onde é que você tem errado. Porque não pensa que o ataque do diabo, ele acontece porque nós somos santinhos, imaculados, nós não temos pecado, nós somos coitadinhos. Não, o diabo ataca, e ele sabe onde ele ataca, ele sabe onde tem ponto fraco, e é aí que ele nos derruba. Ou pelo menos ele tenta nos derrubar. Então esse discurso todo, melodramático nosso, né, de vítimas, esse discurso que às vezes a gente tem no nosso movimento, no nosso grupo de oração, que nós somos vítimas, que o diabo está o tempo todo querendo nos derrubar e vai nos derrubar, porque nós somos vítimas. Não, ele só consegue atacar quando há uma brecha. De contrário, não há, meus irmãos. Não há. Pode fazer o trabalho que for, não há. Jesus é infinitamente maior do que toda e qualquer obra, tentativa de Satanás. Ele só consegue tirar a felicidade de alguém quando há uma brecha. Então essa queda serviu para isso, para refletir. Onde é que preciso mudar? E daí nós tivemos a experiência agora também da Terra Santa, que todo mundo que foi tem um testemunho para contar. Tenho certeza que se abrisse aqui, todo mundo teria uma grande graça para contar. Eu não tive uma boa experiência no começo lá não. Primeiro que eu não queria ir para a Terra Santa. Por causa também dos resquícios do show, eu não estava. Eu fui para cuidar do João Paulo, que minha esposa quis ir para a Terra Santa, a Michelle. E eu já tinha ido. Eu falei, nós vamos fazer o possível para arrumar as condições financeiras para ir. Mas eu não quero ir. Mas eu vou para cuidar do João Paulo. Porque quando a gente começou a falar de Terra Santa, o João Paulo não existia ainda. E daí a gente já tinha começado a planejar, daí o João Paulo veio, então vamos levar o João Paulo. Recebemos muitas críticas. Como que vocês vão levar um menino de 1 ano para a Terra Santa, para Israel? Daí explodiu a guerra da Síria, né? Mas lá está caindo bomba. Vocês vão levar o menino no bombardeio? E nos criticando. Coisas até que nos magoaram muito. Essa crítica a levar o nosso filho para uma viagem dessa. A viagem é cansativa. Vocês vão cansar o João Paulo. Vai cansar todo mundo. Criança no avião incomoda, chora demais. Aí chega na Terra Santa, a gente saiu da igreja do Sermão da Montanha e fomos à igreja do Primado de Pedro, se eu não estou enganado. E fomos a pé nesse trajeto. E o grupo que estava comigo viu o tombo que eu caí. Literalmente. A gente estava caminhando assim, eu estava com o João Paulo no colo, passei ele para alguém, a turma aí ajudou a carregar o João Paulo. E daí tinha uns tocos de concreto na frente. Toco de concreto é bom, né? Umas estruturas de concreto. Eu dei o João Paulo e fiquei olhando assim, puf, pensa num tombo, gente. Eu, quando alguém cai, eu dou risada por dentro, porque às vezes é engraçado ver alguém cair, né? A gente é interessante. Quando minha mãe caiu uma vez na rua, estava chovendo, minha mãe caiu um tombo, eu não sei se eu ajudava ou dava risada. Porque às vezes é engraçado, o tombo, você vê a pessoa ali, né, no pior das situações, e você dá risada, não é verdade? Por isso que a gente assiste vídeo cacetado domingo à noite, porque só dá risada da tragédia do outro, é ou não é? Vê o cara se matando lá, caindo no ferro na perna dele, no meio da perna dele, e a gente dá risada, não sabe a dor que é, principalmente as mulheres, né? Dão risada de domingo à noite, por quê? Porque quando alguém está na pior, a gente dá gargalhada, porque não é a gente.
E eu vi que algumas pessoas quiseram dar risada, outras vieram, machucou, Everton? Não, imagina, né? Claro que machucou, doeu demais depois, né? A gente tenta ser forte, não aconteceu nada. Mas, gente, eu fiquei pensando, por que eu caí aqui? O tombo que eu caí não foi um tombinho, foi um tombaço. Eu capotei ali, e graças a Deus eu dei o João Paulo antes. Pensa eu rodopiei assim, ó, naquela estrutura, indo para a igreja do primado de Pedro. E depois ali no Mar da Galileia, todo mundo sentou, eu com o joelho sangrando e tal, aquele sol batendo, e eu comecei a relembrar tudo. O fato do show do Padre Fábio, o fato da minha falta de fé, a minha pouca fé, desse momento de pouca fé, e esse tombo. Mas eu também não tinha entendido o que estava acontecendo. Daí, para vocês compreenderem mais, e daí a gente fecha isso, que nós vamos rezar já já. João Paulo, ele está com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses agora, vai fazer. Cerca de 2 meses, 1 mês e meio antes da viagem, João Paulo andou. Ele começou a andar. Ele andou um dia e meio. E nós contamos para algumas pessoas. Contamos com a maior alegria do mundo, que é ver o nosso filho dar os primeiros passos. E ele andou. Só que daí, depois de 2 dias de ele andar, ele parou de andar. E o João Paulo não conseguia firmar mais a perna. Ele não conseguia. Às vezes acontece, né? Quem é pai sabe que às vezes começa, assusta, cai um tombo e demora para voltar. Só que aquilo nos preocupou demais. E a gente começou a perceber que João Paulo não tinha passado por um susto, não. Não foi susto. Até porque a gente estava acompanhando ele. Ele não caiu, não bateu nada, não bateu a cabeça, não estava assustado. Ele simplesmente não conseguia se equilibrar mais. E daí foi para a viagem. E aquilo nos preocupou. E nós fomos para Israel rezando para João Paulo andar. Porque nos deixou preocupado. E depois desse meu tombo, depois da minha revisão de consciência, da minha vida, quando a gente entra com João Paulo na Basílica da Natividade, em Belém, onde Jesus nasceu, João Paulo dorme no colo da Michele. Aquela barulheira, chega um padre lá, dá uma balinha para o João Paulo, ele abre a bala, dorme. Entra na gruta da Natividade. Isso normalmente não acontece. O guarda deixa a Michele colocar a criança na estrela do nascimento de Jesus, no local onde Jesus nasceu. Normalmente eles pedem para passar muito rápido, quem já foi lá sabe, né? Porque é muita gente, então passa um segundo, tira uma foto e vai embora. Michele colocou João Paulo ali dormindo e nós rezamos. No local onde Jesus nasceu, João Paulo saiu da Basílica da Natividade andando. Pela glória de Deus. Podem aplaudir. Ele entrou dormindo, não andando, ele saiu andando. No outro dia eu e o João Paulo ficamos no hotel o dia inteiro, não fui para o passeio com eles, ele ficou correndo no hotel. E correndo firme, andando firme, e voltou. Ele aprendeu a andar na terra de Jesus. Mas daí veio a confirmação. Nós vimos ali, concretamente, uma libertação no nosso filho. A palavra de Deus é clara, eu não sei qual trecho que fala, que a gente não paga pelos pecados do outro, não existe karma, não é isso, né? Mas muitas vezes, e por isso que nós rezamos por cura e libertação das gerações, há sim que quebrar, que livrar e quebrar a maldição de pai, filho, neto, gerações e gerações. A gente percebeu ali, em vários momentos, do meu tombo, do que Jesus estava falando para mim, para Michele, que alguma coisa tinha travado as pernas de João Paulo. Alguma coisa. Então é isso. É um exemplo concreto que Deus nos mostrou. Outra coisa também, que com ele, eu fico com receio de falar isso para muita gente, mas nós falamos na nossa reunião de núcleo, e nós falamos para a glória e para honra e glória de Jesus, não para nós.
Mas tudo isso que eu falo aqui, eu envolvo no sangue de Jesus. A vida do meu filho também. A nossa vida é a vida dele. Desde quando João Paulo nasceu, eu e o Michele, a gente não dormia mais. É um sono tranquilo. Porque o João Paulo acordava 2, 3 vezes à noite. Já há 1 ano que a gente não dormia. É normal. Quem tem criança sabe disso. Que é muito natural que as crianças acordem. Só que a gente já estava cansando. Por que o João Paulo acorda à noite? Ele não vai entrar no ritmo para dormir à noite? Nós voltamos, João Paulo, graças a Deus, depois da viagem, ele dorme das 11 da noite às 7 da manhã. Desde a viagem. Quem é pai sabe, não há problema nenhum. Não é nenhum problema grave acordar à noite por causa do filho. Filho não é um peso. Não é um peso. Mas dormir à noite é bom, não é verdade, gente? Ninguém merece ficar acordando a noite toda. Quando está no melhor sono, de repente se acorda. Então a gente pediu isso para Deus. Mas ali, naquele acordar, também havia alguma coisa espiritual. Eu estou falando de coisas espirituais. E ali havia algo espiritual. Por isso que nós vamos rezar hoje à noite, agora, nós vamos rezar para essas situações. Porque quando vem a alegria, o diabo está olhando ali. E ele está disfarçado. O diabo raramente se manifesta, como nas manifestações que a renovação carismática ora por pessoas possuídas, em raríssimos casos. Raras vezes o diabo se manifesta visivelmente. É raro. Acontece, claro que acontece. Nós já presenciamos, mas não é comum. Nós temos que saber que a ação dele é disfarçada. Ele é travestido. Ele se traveste. E você pensa que ele é teu amigo. Você pensa que o rei Herodes é teu amigo. E às vezes é uma pessoa próxima. Às vezes não. Sempre é uma pessoa próxima. Sempre é uma pessoa próxima que está ali tentando jogar algo maligno na sua vida. Pessoas de longe dificilmente fazem isso. O inimigo usa as pessoas mais próximas, do grupo de oração, do núcleo familiar mais próximo, do emprego, da sala onde você trabalha. Não é de longe. Mas o mais importante é saber que eu terei vitória, que Deus vence, que sempre a vitória será de Deus, em nome de Jesus e por Jesus. Mas eu preciso deixar de ser ingênuo. Eu estou falando para mim, eu preciso deixar de ser ingênuo e deixar de acreditar em todo mundo, em todas as pessoas, inclusive da igreja, inclusive do nosso grupo de oração. Nós precisamos ter a expertise dos magos, a simplicidade de São José, que sem alarde mudou de caminho. Eu falei muito dos magos aqui, mas a palavra fala da importância de São José. Foi ele quem comandou o caminho. Foi ele. Nessa fuga foi São José, com Nossa Senhora, mas foi ele. São José estava ali, e na simplicidade de São José, ele orientou e salvou Jesus da morte de Herodes. Abaixe teus olhos agora. Coloque a mão no seu coração. Eu peço que o ministério me acompanhe com o fundo. E nós vamos rezar agora. Primeiro pedindo que o Espírito Santo nos liberte. Liberte os nossos pais. Liberte os nossos avós. Liberte todos os nossos antepassados de toda maldição. E eu não vou falar nem de maldição grandiosa, pequena, de toda maldição.
Nós vamos pedir que o Espírito Santo agora venha sobre a nossa vida, sobre a nossa árvore genealógica, curar, libertar todos os nossos antepassados, o nosso pai, a nossa mãe e a nós, e também os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que liberte as nossas famílias de toda a opressão, de todo olhar negativo que tenha atacado o andar dos nossos filhos, o nosso andar, a vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, das pessoas que estão conosco, Pai, das pessoas da nossa família. Todo ataque diabólico que possa estar interrompendo o progresso. Sim, Pai, o progresso familiar, a harmonia familiar, a alegria em família. Todo ataque do inimigo que possa estar atrapalhando os nossos estudos. Pessoas aqui que estudam, que não conseguem se concentrar nos estudos, porque Deus já te mostrou que você tem vitória nessa área, mas você não consegue se concentrar nos estudos. Jesus, liberta agora pessoas que estavam oprimidas por palavras negativas de seus superiores, de superiores, palavras diabólicas, de derrotas, vindas da mãe, vindas do pai, ou vindas do filho também. Filhos que desejaram a maldição para os seus pais. Jesus, quebra essa maldição agora, Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo agora lava esta família. O Espírito Santo agora reconduz essa família ao caminho de Jesus. Jesus mostra novos caminhos para pessoas agora aqui. Caminhos que precisam ser refeitos. Pessoas que vão ter que fazer o caminho de novo para reconstruir muralhas que foram derrubadas. O Espírito Santo agora move no coração de pessoas que vão ter que mudar de situação. Pessoas que vão ter que fazer escolhas difíceis na vida familiar e na vida profissional. Escolhas que pareciam até agora impossíveis de você tomar essa decisão. Deus te capacita, Deus te dá força, Deus te dá como fazer, quando fazer, em que hora fazer. Deus estabelece um novo caminho para você, um caminho de vitória. E reze você agora, meu irmão. Eu estou rezando, mas reze você também. Abra sua boca, entregue para Jesus agora o que tem te aprisionado, o que tem tirado a sua felicidade depois de uma vitória, ou agora nesse processo que você está de conquista, processo de estruturação na sua vida. Gente que prepara o casamento, que está preparando o casamento e tem ouvido palavras de desilusão, de desconforto, de desestímulo. Deus estabelece agora um novo ânimo para o seu noivado, para o seu casamento, para o seu matrimônio. O Senhor está curando uma pessoa com problema na vista direita. Isso é comum acontecer na sua família. O Senhor está trabalhando na árvore genealógica da sua família. Teu pai teve, seu avô teve, e assim consequentemente. Jesus está tocando agora a sua vista e libertando dessa maldição que foi transferida, passada, essa enfermidade que foi passada. O Senhor agora cura e liberta você
mas também toda a tua geração seguinte que virá após você. O Espírito Santo agora devolve a alegria de missionários, pessoas que decepcionadas pela missão, pessoas cansadas depois de um trabalho missionário, e principalmente pessoas que nos acompanham agora, não neste horário do grupo de oração, também, mas pessoas que estão nos acompanhando agora em outro horário, pela internet, estão sendo curadas e libertas por essa maldição lançada pela inveja da missão, inveja de dentro da igreja, inveja de onde você está, meu irmão. Mas que Deus cura e liberta, rompe com a inveja, liberta o invejoso e liberta também você que sofreu as consequências. O Senhor Jesus toca em vários lábios de muitas pessoas no meio de nós. O Senhor pede para você a mudança das palavras. Você proclama muitas palavras malditas contra a sua vida, às vezes até sem pensar, inconsciente do que está dizendo. Muitos sentiam isso durante a pregação, que precisavam deste passo de mudar o que falar, o que proclamar sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho. O Senhor Jesus derrama agora a graça do Espírito sobre os seus lábios, para que você proclame a partir de hoje bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Proclame a vitória de Jesus sobre você. A palavra de Deus no versículo 19. Pode abrir seus olhos agora. E olha só como é a palavra de Deus. E é assim que deve ser para a nossa vida. O rei Herodes, que foi um dissimulado, né? Um sem vergonha, queria enganar os reis magos, falando que era para adorar Jesus, para matar Jesus. Depois, com a morte de Herodes, o rei Herodes morreu, gente. O anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e tua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Não há mal que me possa vencer. Se você acredita nisso, levanta suas mãos e proclame: não há mal que me possa vencer. Mais uma vez proclame: não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso, pois tudo posso